Laura, sou professora de matemática do Colégio Tiradentes. Vamos resolver alguns exercícios sobre sistema de numeração romano e o sistema de numeração decimal. É importante que você acompanhe tudo com muita atenção e realize todas essas atividades com muita calma. Pausa o vídeo quantas vezes você achar necessário. Volte, assista novamente. É muito importante que você entenda esses conteúdos, ok? Antes de iniciar com a resolução das questões, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração romano. Esse sistema foi desenvolvido na Roma Antiga e foi utilizado por muito tempo pelo Império Romano. Ele é composto por 7 letras maiúsculas do alfabeto latino. O I corresponde ao número 1, o V corresponde ao número 5, o X corresponde ao número 10, o L corresponde ao número 50, o C corresponde ao número 100, o D corresponde ao número 500 e o M corresponde ao número 1000. A combinação dessas letras permite formar vários números. Temos regras que devemos seguir para conseguir combinar essas letras e formar outros números. Um fato curioso é que os romanos não conheciam o número 0. Os símbolos I, X, C e M eu posso repetir até 3 vezes. Agora, sendo as letras, os símbolos V, L e D, eles não podem ser repetidos. Então, agora, nós vamos analisar essa questão. Mariana está lendo o capítulo de um livro de história. Usando o nosso sistema de numeração, escreva um número que corresponde a esse capítulo aqui, ó. Eu quero saber, qual é o número decimal que corresponde a esse número romano. Observa que o X, ele corresponde ao número 10. Nós temos aqui a letra I antes à esquerda do V. Quando se coloca uma letra à esquerda de uma outra de maior valor, subtraímos os seus valores. Então, 5 menos 1, 4. Então, esse número romano, ele corresponde ao número decimal 14. Nós temos uma outra questão envolvendo o sistema de numeração romano. E nós vamos escrever esses números no sistema de numeração romano, usando os algarismos romanos. Lembrando que o I, o X, o C e o M, nós podemos repetir até 3 vezes. Quando nós colocamos uma letra menor à esquerda de uma maior, nós vamos subtrair. Quando nós colocamos uma letra menor à direita da maior, nós podemos somar. Então, com base nessas regras, nós vamos responder essa questão. O primeiro número a ser representado é o 506. O D, ele representa 500. O 6 será a combinação do V e do I. 5 mais 1, 6. Então, nós temos essa representação aqui. D valendo 500, o V valendo 5 e o I valendo 1. 506. O próximo número, 249. A forma que nós vamos representar esse número vai ser 2 letras C, porque nós podemos repetir até 3 vezes, então 200.
O 40 vai ser a combinação do X e do L, quando nós colocamos uma letra menor à esquerda de outra, nós vamos subtrair. Então, será 50 menos 10, 40. O mesmo ocorre com o número 9. Nós temos o I e o X, 10 menos 1, 9. Então, nós podemos representar dessa forma, ó, 249. O próximo número, 105, é um número bem fácil de você representar. Basta consultar a tabela. O C vale 100 e o V vale 5. 105. 460, como que nós podemos representar isso? Veja só, na tabela você não tem um número que representa esse 400, mas a combinação da letra C e da letra D, nós formamos o número 400, colocando à esquerda a letra C da letra D. 500 menos 100 dá 400. O 60, nós vamos fazer a combinação de L com X. O L corresponde a 50 e o X corresponde a 10. 50 mais 10, 60. 460. Na letra E, nós temos o número 947. Então, como que nós podemos fazer essa representação? Com a combinação de C e de M, nós formamos o número 900. 1000 menos 100, eu tenho 900. O 40 nós representamos lá na letra B. É a combinação do X e do L. 50 menos 10, 40. O 7 vai ser o V e duas letras I. 5 mais 2, 7. 947. O próximo número, nós temos 3.421. Como nós sabemos que podemos repetir até 3 vezes, somente as letras I, X, C e M podem ser repetidas até 3 vezes seguidas. Então, nós temos aqui ó, o número 3.000. 400, nós fizemos a representação na letra D, a combinação de C e D. 20 vai ser duas letras X seguida. E o 1 corresponde à letra I. 3.421. O próximo número é 1.392. Podemos representar dessa forma. O M representa o 1000. O C representa 100. Como é 300, eu vou colocar 3 letras C seguidas. O 90 vai ser a combinação do X e do C. Lembrando que o C vale 100 e o X vale 10. 100 menos 10, nós vamos ter o número 90 e duas letras I seguidas vai formar o 2. 1.392. E o último número que nós temos, 3.914. Os símbolos que nós vamos usar, veja só, 3.000, 3 letra M. O 900, nós fizemos lá na letra E a combinação do C e do M. E o 14, o 10 corresponde ao X. E o 4, nós já verificamos que é o I e o V. 5 menos 1, 4. Então, nós temos aqui, ó, 3.914. A próxima questão, nós vamos representar os números romanos, esses números romanos, com o algarismo indo-arábico, o nosso sistema decimal. Então, nós vamos recorrer a essa tabela aqui dos números romanos. Nós temos 7 letras. Com essas 7 letras, nós vamos fazer combinações para formar outros números. Então, veja só. Eu tenho 3 letras X. Cada uma vale 10. Então, nós temos 30. O V vale 5 e o I vale 1. Então, o número que nós formamos é o 38. Na letra B eu tenho a letra X, que vale 10, a letra V, que vale 5, e o I, que vale 1. Então, nós vamos fazer um somatório dessas letras. 10
mais 5 mais 1, eu vou ter um número 16. Na letra C, nós temos o C e o M. Nós vamos fazer essa combinação observando na tabela que o M vale 1000, o C vale 100. Como o C ele é um valor menor do que o M, nós vamos fazer uma diferença. 1000 menos 100 dá 900. O L ele vale 50 e o X vale 10. Como as letras, o X está à direita, então nós vamos somar. Então, o número representado será 960. Então, lembrando que a esquerda nós vamos subtrair, a direita nós vamos somar. Por isso, aqui eu tenho 900 e aqui eu tenho 60. Na letra D, nós temos XL, ele está à esquerda da letra L. O X está à esquerda da letra L. Então, nós vamos subtrair isso. 50 menos 10, 40. O I está à esquerda do X. 10 menos 1, 9. Então, o número formado é o 49. Próximo, nós temos o M, que corresponde a 1000, o C e o D. Essa combinação forma o número 400. Por 500 menos 100, nós temos 400. Então, 1000 mais 400 dá 1400. O próximo, nós temos C e D. Aqui nós temos 400, o L corresponde a 50. Então, 400 mais 50, 450. Na letra G, o X vale 10 e o V vale 5. Então, muito simples a representação aí. 10 mais 5, 15. Na letra H, nós temos L e o X. O L vale 50, o X vale 10. Como está à direita, nós vamos somar. 50 mais 10, 60. O I está à esquerda de V, então nós vamos subtrair. 5 menos 1, 4. O número formado é 64. Na letra I, nós temos o L, seguidos de duas letras X. 50 mais 20. Nós temos o V, seguido de duas letras I. 5 mais 2. Então, o número que eu consigo formar, 77. Agora, aqui nós temos um detalhe. Essa barrinha que está sobre esse símbolo significa que nós vamos multiplicar esse valor por 1000. O V e o I, eu tenho o número 6. Essa barrinha indica que nós vamos multiplicar o 6 por 1000. Então, nós vamos formar o número 6000. Na página 7, nós temos a questão 11. Analise o gráfico e responda as questões propostas a seguir. Então, vamos pensar. Primeira coisa, o que é um gráfico? O gráfico é uma representação que facilita a análise de dados. Todo gráfico ele tem título, legenda e fonte. Esse gráfico ele recebe o nome de gráfico de barras e ele tem como objetivo comparar dados. Você observa que no gráfico de dados, de barras, utiliza-se retângulos de mesma largura. Então, nós temos aqui a quantidade de gatos e cães em países populosos, como Estados Unidos, China, Brasil e Rússia. Você analisa que o retângulo azul ele representa a quantidade de gatos em cada país e o retângulo vermelho representa a quantidade de cães em cada país. Agora nós vamos responder algumas questões referentes a esse gráfico. Na letra A, em qual país a quantidade de cães é maior do que a quantidade de gatos? Veja só no gráfico. No Brasil, isso acontece. A barra vermelha é representada pela quantidade de cães. Ela é maior em relação à barra azul. Então, a quantidade de cães ela é maior do que em gatos no Brasil.
Na letra B, escreve com algarismos o número que indica a quantidade de gatos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de gatos, que é representada pela barra azul, 86 milhões. Na China, a quantidade de gatos é representada pelo número 58,1 milhões. Então, ele corresponde a 58 milhões e 100 mil. Na Rússia, a quantidade de gatos é representada por 18 milhões. Na letra C, nós temos sobre o número que representa a quantidade de cães na China, qual é o algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhar? A quantidade de cães é 27,4 milhões. Então, analisando esse número, ele corresponde a 27 milhões e 400 mil. O algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhar é o 0. O número que representa a quantidade de cães na Rússia tem quantas classes e ordens? A quantidade de cães é 12,5 milhões. Esse número, ele corresponde a 12 milhões e 500 mil. Você observa que esse número ele tem 3 classes e 8 ordens. Ordens representa cada algarismo desse número. Na letra E, qual valor o algarismo 8 assume no número que representa a quantidade de gatos na China? 58,1 milhões. Então, analisando esse número, ele corresponde a 58 milhões e 100 mil. O 8, ele ocupa a unidade de milhões. Então, você tem o valor que corresponde a ele, 8 milhões. Qual é a ordem que o algarismo 2 ocupa no número que representa a quantidade de cães no Brasil? Então, a gente analisa o gráfico, que o número representado é 52 milhões. Então, o algarismo 2, ele ocupa a 7ª ordem, ou seja, a ordem das unidades de milhão. Temos mais uma questão. Escreva com o algarismo o número que representa cada decomposição a seguir. Na letra A, 2 dezenas de milhão, 5 unidades de milhar. Veja só. A decomposição. Uma dezena é 10, 2, 20. Só que eu tenho 2 dezenas de milhão, 20 milhões. 5 unidades de milhar, eu tenho 5 mil. Fazendo a soma, eu tenho 20 milhões e 5 mil. Na letra B, uma unidade de bilhão, mais 6 centenas de milhão, mais 4 dezenas de milhar, mais 2 dezenas. Veja só como que fica a decomposição e o número que representa essa decomposição. Uma unidade de bilhão, o bilhão ele tem 9 zeros. Então, 1 bilhão, 6 centenas de milhão, uma centena é 100, 6 são 600, só que nós temos 6 centenas de milhão, 600 milhões. 4 dezenas de milhar, uma dezena é 10, 4 é 40, só que nós temos 4 dezenas de milhar, 40 mil, e mais 2 dezenas, 20. Fazendo essa soma, nós temos um número que corresponde a essa decomposição, 1 bilhão, 600 milhões, 40 mil e 20. E na letra C nós temos 90 dezenas de milhar, 85 dezenas e 9 unidades. A decomposição que representa esse número vai ser 90 vezes 10 mil, porque eu tenho 90 dezenas de milhar, mais 85 vezes 10, 85 dezenas, e mais 9. Então, veja só,
90 dezenas de milhar é 90 vezes 10 mil. 90 vezes 10 mil corresponde a 900 mil. 85 dezenas, 85 vezes 10, que corresponde a 850, mais 9 unidades. Fazendo a soma dessa decomposição, nós temos um número formado 900.859. A questão 13. O astrônomo grego Eratóstenes foi um dos primeiros a calcular a medida do diâmetro da Terra há mais de 2.200 anos. Siga as dicas e descubra a medida aproximada do diâmetro da Terra em quilômetros, sabendo que o número que representa essa medida é formado por 2 classes e 5 ordens, apresenta 127 centenas, tem o algarismo 5 na ordem das dezenas e o algarismo 6 na ordem das unidades. Então, veja só. Na segunda dica, você tem que um número, ele apresenta 127 centenas. Uma centena é 100. 127 vezes 100, nós temos 12.700. Na terceira dica, nós temos que o algarismo 5, ele está na ordem das dezenas. Então, nós temos 50. E o algarismo 6 está na ordem das unidades, mais 6. Fazendo essa soma de 12.700 mais 50 mais 6, nós temos o número 12.756. O que nós queremos descobrir? Qual a medida aproximada do diâmetro da Terra? Então, essa medida, ela corresponde a 12.756 quilômetros. Nós temos mais uma questão na página 8. Aqui você analisa uma tabela. Nessa tabela, nós temos os estados da região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E à direita, nós temos a coluna com o número de habitantes de cada estado. Nós temos 3 perguntas que se referem a essa tabela. Os estados da região do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Na letra A, escreva por extenso o número de habitantes do estado com a menor população da região sul. Você verificando os números de habitantes dessa tabela, Santa Catarina é o que tem menor número de habitantes. Nós vamos escrever esse número por extenso. Então, nós temos aqui, 6.937.577 habitantes. Quais são os valores assumidos pelo algarismo 8 no número que representa a população do Paraná? Então, analisando esse número aqui, nós temos 2 algarismo 8, ocupando 2 posições, dezena de milhar, unidade de milhar. Eu quero saber quais são os valores assumidos pelo algarismo 8. Então, são os valores 80.000, que corresponde à dezena de milhar, e 8.000, que corresponde à unidade de milhar. Na letra C, nós vamos decompor o número que representa a população do Rio Grande do Sul. O número de habitantes do Rio Grande do Sul é representado pelo número 11.312.148. Nós vamos fazer a decomposição desse número, que ficará assim, 11 milhões, eu vou escrever 10 milhões mais 1 milhão. 312.000, 300 mil, mais 10 mil, mais 2 mil. 148, nós vamos escrever 100 mais 40 mais 8. A última questão que nós vamos resolver é o número formado por 7 unidades de milhar mais 3 unidades. Então, ele vai formar que número? 7 unidades de milhar mais 3 unidades corresponde a 7.000 mais 3, que resulta no número 7.003.
Então, a resposta correta será a letra C. Então, aqui a gente finaliza com a correção desses exercícios da sua apostila. Espero que você tenha compreendido. Eu espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas sobre esse assunto. Então, abraços para você e bons estudos!